Eu vou te fazer uma pergunta muito importante, muito séria, e a resposta que você vai me dar é muito mais séria e importante do que a pergunta que eu vou te fazer. Mas responda de dentro de você, no fundo da tua alma, no fundo do teu coração. Se Jesus Cristo voltasse agora, você subiria com ele? Você tem essa convicção? Se o teu coração parar de bater, você tiver um mal súbito e cair no chão sem vida, para onde vai a tua alma? Ela sobe ou ela desce? Essa pergunta, essa resposta que você tem dentro de você, ela é muito importante. Porque se há dúvidas dentro de você, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que ser feito em relação a você e a tua intimidade com Deus. Em primeiro lugar, você tem que se arrepender dos teus pecados. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso é aquela coisa que nos dá tristeza, nos faz pensar por que eu fiz isso, nunca mais eu vou fazer isso, mas daqui a pouco nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. E arrependimento está além de um sentimento. Arrependimento é aquela convicção que eu errei, me dá tristeza, e eu volto atrás. Eu não pratico mais. Porque Jesus disse: aquele que confessar os seus pecados e deixa, esse recebe misericórdia, esse é perdoado. Arrependimento é uma volta de 180 graus. É você dar a volta para o caminho diferente do qual você ia. É você não pecar mais. Sabe qual a diferença entre Judas e Pedro? Nenhuma. Pedro traiu e negou a Jesus da mesma forma que Judas negou a Jesus. Nesse ato, os dois cometeram o mesmo pecado. Mas a diferença é que Judas sentiu muito remorso, foi lá, jogou as moedas que ele tinha ganho do preço da traição, e os sacerdotes já disseram. E Judas falou: pequei contra os céus, traindo um homem inocente. E os sacerdotes disseram: que temos nós com isso? É o que o diabo diz quando você comete um pecado, quando ele te seduz, você comete o pecado e você fica todo sem graça, com vergonha, e ele diz: o problema é teu, entre você e Deus. Ele te incitou a fazer, mas depois ele sai de perto, fica de lado olhando o que Deus vai fazer com você. Mas Pedro não. Pedro, quando traiu Jesus, a Bíblia diz que depois ele foi para fora e chorou amargamente. Não desistiu de Jesus, não foi tirar a própria vida como Judas fez. Judas se matou por causa do remorso. Se ele tivesse traído Jesus, como traiu, e voltasse e pedisse perdão a Deus, ele não podia mais falar com Jesus, Jesus estava sendo crucificado. Mas se ele fosse procurar os discípulos, confessasse: eu errei, eu pequei, ele receberia perdão. Mas ele preferiu se matar, jogando a sua alma no inferno. Pedro chorou amargamente, buscou a Deus. E quando Jesus ressuscitou, ele disse às mulheres que estavam no túmulo: vá e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus não abandonou Pedro e não abandonaria Judas se houvesse arrependimento. Então, meu querido, se a morte bater na tua porta hoje, você está justificado? Você tem essa certeza? Isso não quer dizer que se você se arrepender, você nunca mais vai pecar. Nós somos sujeitos a pecar enquanto vivermos nesse mundo. Mas nós não podemos ter compromisso com o pecado. É planejar hoje o pecado que vai cometer amanhã. Nós temos que fazer do pecado um inimigo, andar bem distante dele, e não fazer do pecado nosso amigo íntimo, nosso parceiro de todas as horas, porque o salário do pecado é a morte. Então eu pergunto para você: se a morte bater na tua porta hoje, ela não vai voltar de mãos vazias. Ela vai cumprir a missão para a qual ela foi enviada. Que vai ser da tua alma? Você está preparado? Ou você precisa de mais um tempo para se preparar? Ela não vai te dar esse tempo. Você tem que se preparar agora, enquanto você está vivo, que após a morte segue seu juízo. Se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Se o teu coração parar de bater agora, se você sofrer um acidente, se algo acontecer que tire a tua vida, para onde vai a tua alma? É tempo de pensar. E o tempo é agora. Porque daqui a 5 minutos, você não sabe o que vai acontecer com você. Que Deus te abençoe, abra o teu entendimento
e tenha misericórdia de você e de todos nós, para que nós vivamos uma vida compromissada com Deus. Nos arrependamos dos nossos pecados e não apenas tenhamos remorso, porque o remorso não gera arrependimento. O arrependimento gera mudança de vida. Aí você conhece quem se arrependeu ou quem apenas teve um remorso. Fica na paz.